E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e esse é o nosso curso de formação prática em Direitos Humanos, um curso resultado de uma parceria entre a CAS e o Centro de Direito Internacional. E o nosso bloco específico aqui para as próximas conversas é o de democracia e descentralização. Então, nós veremos aqui em que medida a organização territorial dos estados afeta, impacta e abala negativamente ou beneficia a realização dos objetivos do Estado, a realização dos objetivos da sociedade política e, em última instância, a realização dos direitos fundamentais. É interessante esse tema e nesse primeiro bloco a gente vai conversar sobretudo sobre o porquê de esse tema ser tão importante, de ele ser tão relevante, sobretudo nos dias de hoje, para uma formação em direitos humanos. Ele é interessante porque ele continua muito vivo, ele perpassa pela atuação dos principais atores políticos e ele perpassa pelo funcionamento das instituições políticas na realização dos objetivos do Estado hoje. Num contexto que é esse em que a gente vive, um contexto de crise sanitária, de crise econômica, de crise social, de crise política, é fundamental entender, conhecer como essas instituições funcionam e saber, no caso concreto, de quem é a responsabilidade, de quem é a competência, a quem se atribui constitucionalmente ou legalmente a incumbência, a prerrogativa ou a fazer relativo à realização dos objetivos do Estado, aos objetivos constitucionais. Então, primeiro, para a gente entender o porquê de esse conteúdo ser relevante para esse curso, ser relevante nos dias de hoje. O que descentralização, o que organização geográfica do Estado tem a ver com poder, direito, legitimidade e, em última instância, direitos fundamentais? O que isso tudo, em que medida isso tudo está conectado? Essa é uma questão que vai aparecer principalmente na modernidade constitucional, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, nós veremos isso em detalhes, oportunamente. E é uma questão, pessoal, que aparece ou que emerge com veemência, sobretudo a partir de um momento de transição que vai acontecer aí entre os séculos XV e XVIII. Como eu disse, os marcos estão na segunda metade do século XVIII, mas há um momento de transição entre principalmente os séculos XV e XVIII, que é um momento no qual o poder, o direito, a legitimidade da sociedade política, das organizações de poder, tudo isso passa por mudanças. Vejam bem, até então, e isso numa perspectiva aí, num período que a gente pode chamar de pré-modernidade, até então, o poder e o direito, eles eram legitimados, fundamentados, principalmente em autoridade, em religião, em tradição. E essa autoridade é numa perspectiva, num prisma, muito conectado com as ideias de religião e de tradição. As sociedades políticas eram muito conectadas, ligadas, estavam lastreadas na ideia ancestral de um lugar familiar patriarcal e também baseadas em estruturas de poder muito fixas, que tinham muito que ver com religião e com tradição. Então, as coisas aconteciam e deveriam acontecer com base naquilo que sempre foi, ou com base naquilo que Deus ou as outras entidades divinas determinavam na visão das pessoas que deveria acontecer. Então, o que fundamentava, o que legitimava o poder e o direito eram essas estruturas conectadas aí à sociedade de base religiosa e de base tradicional. Isso muda, né, pessoal?
Isso muda nesse momento de transição, que é, como eu disse, o que acontece aí nesse rito de passagem entre os séculos XV e XVIII. O que vai acontecer com as sociedades políticas ocidentais nesse momento é, sobretudo, uma desconstrução dessas bases antigas de fundamentação e legitimação do direito e do poder. Então, antes, essa ideia de autoridade, de religião, de tradição, de uma autoridade muito ligada à religião e à tradição, de um direito e de um poder muito legitimados com base na religião e na tradição, o que vai acontecer é que as sociedades, na sua complexificação, na sua expansão, na sua modernização, as sociedades passarão a questionar e a desconstruir esses fundamentos de legitimidade, e é nesse momento que emerge a questão da organização territorial do Estado, a questão da descentralização. Como, professor? Como que essa questão vai emergir nesse contexto? Ela vai emergir, sobretudo, no momento em que os Estados, em que as sociedades políticas precisarem enfrentar a questão sobre como preencher o vazio do fundamento de legitimidade do poder e do direito. É uma coisa até tranquila de perceber, pessoal. Se antes eles podiam fundamentar, legitimar o poder e o direito com base em religião e em tradição, e agora não podem mais, eles precisarão oferecer, inclusive para administrar toda a estrutura, o funcionamento das instituições, a aplicação, o uso da força, para lastrear esses atos todos, eles precisarão apresentar um novo fundamento de legitimidade. Se não é mais religião nem tradição, o que efetivamente fundamenta o Estado? O que efetivamente fundamenta o poder e o direito? Por que as pessoas autorizam que essa estrutura externa lance mão legitimamente da força para fazer valer os preceitos que foram estabelecidos por ela mesma? Aonde que está o fundamento de legitimidade do poder e do direito? E a questão aqui, que é a questão da soberania do Estado, ela vai colocar várias discussões em curso. Uma delas é a questão da organização territorial do Estado. Como que o Estado vai se estruturar territorialmente nesse contexto? Então, vamos ver aqui nos slides. Inicialmente aqui, nós temos essa temática da organização territorial do Estado moderno. E como eu disse para vocês, essa é uma questão que vai aparecer principalmente nesse momento de transição da pré-modernidade para a modernidade, porque é nesse momento que o problema da legitimidade do poder e do direito ele é posto em voga. Antes nós fundamentávamos de uma forma, não podemos mais fundamentar dessa forma, precisamos buscar aí uma maneira de legitimar o poder e o direito. Essa é uma questão, pessoal, que tem a ver com soberania, como eu disse, e por isso ela está com os pés no chão, né? Ela está conectada com a questão territorial. Os estados aqui, eles precisam colocar com muita precisão a questão territorial. Eles precisam delimitar, eles precisam limitar, eles precisam fixar o exercício da sua soberania. Esse vazio de legitimidade ele vai persistir e nós veremos aqui, haverá diversas modalidades, diversas etapas, diversas tentativas de preenchimento desse vazio de legitimidade, mas o tempo todo o que é debatido, o que é reconstruído é o prisma da soberania conectada com o território. Então, volta aqui em mim. Vejam bem, se eu tenho esse Estado que enfrenta a questão de como legitimar o poder e o direito, e esse Estado precisa, então, se colocar como soberano, territorialmente soberano, eu preciso efetivamente delimitar as minhas fronteiras, eu preciso delimitar os meus limites territoriais, eu preciso estabelecer até onde eu vou, até onde vai
a minha soberania. Isso tem repercussões diversas, várias repercussões práticas, e isso, essa é uma questão muito virulenta, muito marcante durante todo o século XIX, na Europa, na América do Norte, posteriormente na América Latina e na virada do século XIX para o século XX, também na África, na Ásia, praticamente em todo o mundo, né? Onde estão os estados, até onde vão os estados, até onde vai a soberania e como legitimar essa soberania, esse poder e esse direito. Vejam bem, o que efetivamente é a soberania do Estado? Por que ela está tão conectada com o território, com o lugar onde o Estado está? A soberania, pessoal, ela tem uma dupla dimensão. E nesse momento inicial aqui, só para a gente contextualizar sobre o que nós vamos falar nesse bloco, é fundamental perceber. A soberania interna, ela é o monopólio que o Estado detém sobre o poder de império que é exercido em determinado território. Essa é a soberania interna, é o poder de império monopolizado pelo Estado. Fundamental que se saiba qual é o território, até onde vai o Estado e de que maneira ele está organizado para o exercício monopolizado desse poder de império. A soberania externa, ou a dimensão externa da soberania, é a independência internacional reconhecida pela comunidade internacional daquele Estado. Também, para tanto, é fundamental saber onde está esse Estado, até onde ele vai, qual é o seu território e como ele está organizado territorialmente, geograficamente. Dessa perspectiva externa decorrem, por exemplo, princípios internacionais relevantes, que são os da não intervenção e o da autodeterminação dos povos. São princípios aí que têm uma conexão histórica muito forte com a questão da soberania e a questão da soberania territorial. Bom, isso é só um grande parêntese, vamos voltar aqui para o slide. Estamos falando de modernidade e legitimidade do poder, tranquilo, vocês perceberam aí qual que é o tormento que acomete os estados nessa transição, e em que medida a soberania, que precisa ser legitimada, fundamentada de outra forma, ela está conectada com o território. E aí a questão que se põe, pessoal, é a seguinte: em muitos lugares, para muitos estados, haverá principalmente o problema de uma pluralidade ou de um pluralismo crescente. Esse contexto aí de transição, ele é um contexto de complexificação das relações político-sociais, é um contexto de expansão dos sistemas do mundo da vida, de secularização do espaço público. As pessoas, elas passam a viver e a fomentar e a construir sociedades cada vez mais complexas. E os estados vão precisar lidar com isso. E alguns estados vão precisar lidar com um grau de pluralismo, um grau de pluralidade muito elevado. Então, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo território, né, dentro do mesmo espaço onde o Estado exerce soberania, haverá realidades político-sociais muito diversas. E elas ficam cada vez mais diversas em razão dessa complexificação que as sociedades políticas vão experimentar nessa fase de transição, né, da pré-modernidade para a modernidade. Povos muito diferentes, com costumes muito diferentes, claro, conectados de alguma maneira, ao menos territorialmente conectados, e que precisarão viver sob o poder do mesmo Estado, eles vão enfrentar a questão de como estruturar uma unidade no meio dessa pluralidade. Então, volta aqui em mim. Eu queria que vocês percebessem isso também, porque essa introdução, às vezes, fica um pouco... Ela, por vezes, se faz um pouco abstrata, mas ela é muito concreta. É um problema que até hoje existe. Ele vai aparecer nessa fase de transição, mas é um problema muito, muito atual. Vejam, há estados que precisam conviver no seu território com situações muito plurais.
Então, dentro do mesmo território, há uma pluralidade de situações, de vivências, de costumes, de realidades. E esse Estado precisa enfrentar esse problema. Como que eu vou estruturar e mais, como que eu vou fundamentar, legitimar essa soberania que é una, que é centralizada, que está unificada para todo o território? Como que eu vou legitimar e fundamentar essa soberania diante dessa diversidade de situações, de realidades? Isso fica mais acentuado em razão dessa desconstrução na modernidade da possibilidade de fundamentação em religião e em tradição. Isso dificulta o trabalho, isso dificulta a tarefa de dar sustentação a esse Estado soberano, sobretudo quando esse Estado soberano ele é o mesmo para um território de muitas realidades, de muita pluralidade. Então, vejam, várias questões são postas aqui e a saída que vai ser apresentada ou tentada ou testada, experimentada ao longo do tempo pelos Estados modernos é a saída da organização territorial, é a saída da descentralização. A gente vai ver, né, existem graus variados, formas variadas de descentralização, mas essa é a saída que foi encontrada por praticamente todos os estados modernos, em graus muito diferentes. Alguns estados, um grau muito tênue de descentralização, outros estados, um grau mais elevado em razão das suas realidades, mas praticamente todos os estados precisaram passar por essa transformação administrativo-política na sua estrutura, por causa disso, por causa desse momento de transição, de mudança, de reflexão. Então, aqui comigo. Esse é um problema muito atual, muito recorrente, e aqui tentando tirar a perspectiva abstrata, tentando colocar como os estados precisaram fazer os pés no chão, vamos pensar. Nesse momento de crise sanitária, a organização geográfica do Estado brasileiro, ela importa para a maneira como as instituições funcionarão no enfrentamento da pandemia? Claro que importa. Isso importa fora do Brasil, em outros contextos nacionais? Claro que importa. Essa discussão, ela importa para outros problemas que afetarão a crise sanitária ou problemas que podem ser lidos como desdobramentos dessa crise? É evidente que importa. Então, só para contextualizar, e eu até peço licença e faço uma advertência, eu vou, nos nossos primeiros blocos aqui, eu vou lançar a mão de muitos exemplos que são próprios da realidade político-jurídica dos Estados Unidos da América. A perspectiva que não é de subserviência colonial, a experiência de um norte modelar, nada disso. A perspectiva é a de que os Estados Unidos da América, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, eles compreendem a tentativa político-jurídica mais ousada ou mais avançada naquele contexto de implementação de organização geográfica interna, de estruturação de organização geográfica, e também, e essa é a principal razão, na verdade, e também em razão de essa experiência, essa tentativa ter influenciado tanto o nosso modelo organizacional, o modelo organizacional brasileiro. Então é por isso eu peço essa ressalva. Mas para contextualizar, pessoal, vejam bem. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando aqui sobre como que o poder está organizado geograficamente no território do Estado. Ou seja, eu estou falando dos estados unitários, descentralizados em algum grau, e dos estados federais ou federativos, estou falando disso.
No caso do federalismo, nós temos esse exemplo aí, como eu disse, dos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XVIII. Mas vejam como é atual o problema. Num caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1995, o Poder Judiciário dos Estados Unidos precisou enfrentar a seguinte questão. Um sujeito compareceu a uma escola no Texas portando um revólver calibre 38, uma arma. E ele foi enquadrado pelas autoridades do estado do Texas à luz de uma lei federal dos Estados Unidos, que é a Gun Free Schools Zone Act. Ou seja, é a lei sobre a impossibilidade de porte de armas na zona das escolas, né, dentro das escolas. Ele foi enquadrado nessa lei, respondeu criminalmente pelo ato, simplesmente por ter portado a arma no ambiente da escola, e foi condenado em algumas instâncias, até que ele chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos com a seguinte alegação: a lei em questão é inconstitucional porque ela viola o espaço de competência dos estados. A lei federal não poderia ter disciplinado a temática do porte de armas no ambiente escolar. E a Suprema Corte concordou com ele e disse que essa lei federal ela é inconstitucional porque a competência para regular o porte de armas no ambiente das escolas pertence aos estados. Vejam bem, é uma questão atual que diz respeito a isso que nós estamos dizendo, a esse problema que surge, sobretudo, na virada dos séculos XV para o século XVIII, que é o problema da organização territorial do Estado. Em razão de, nos Estados Unidos, como no Brasil, o Estado estar organizado segundo uma distribuição de competências políticas entre a União e os Estados, é em razão disso que o problema sobre o que a União pode fazer e o que os Estados podem fazer vai aparecer em casos concretos como esse. Um outro caso para contextualizar, e aí a gente parte para o próximo bloco já tratando da questão propriamente dita. Segundo exemplo, num julgado também da Suprema Corte dos Estados Unidos do ano de 2000, o Poder Judiciário dos Estados Unidos foi chamado a se pronunciar sobre a aplicação de uma outra lei, que é a lei Violence Against Women Act. É a lei federal sobre violência contra as mulheres. O caso era o seguinte: uma estudante do Instituto Politécnico da Virgínia alegou perante a estrutura administrativa da instituição de ensino que havia sofrido abuso sexual por parte de 2 colegas. A estrutura administrativa, né, o Instituto Politécnico, abriu um procedimento administrativo e apurou de fato que havia ocorrido esse episódio de abuso e puniu os 2 estudantes responsáveis com uma suspensão de alguns meses. Esses estudantes recorreram da suspensão, recorreram internamente, e uma outra instância universitária deu a eles ganho de causa e os dispensou da necessidade de cumprir essa punição, esse afastamento. E resignada com a situação, a estudante que havia sofrido o abuso foi ao Poder Judiciário e lançou mão exatamente de uma previsão relativa a remédios cíveis, a responsabilização na esfera civil, prevista, lançou mão de uma previsão inscrita nessa lei federal, que é a lei da violência contra as mulheres. E conseguiu, inicialmente, uma resposta, mas em grau recursal isso já foi revertido e, subindo à Suprema Corte, foi colocada a seguinte pergunta: essa lei federal que trata sobre remédios cíveis ou punições na esfera civil
para atos de violência contra as mulheres. Essa lei federal, ela é constitucional? Essa matéria, ela é tratável constitucionalmente pela União? Ela é competência da União? E a Suprema Corte, como no primeiro caso, mais uma vez disse que não, a lei era inconstitucional porque é dos estados, pertence aos estados a competência para regular a punição na esfera civil decorrente de atos de violência contra as mulheres. Então vejam bem, casos muito específicos, problemas muito atuais e julgados igualmente atuais sobre isso, sobre em que medida os estados organizam e fundamentam territorialmente a sua soberania na modernidade ocidental. Bom, pessoal, era basicamente essa a minha introdução. Espero que vocês estejam animados aí para os próximos blocos e até a próxima.